Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, dia que inclusive nós celebramos a memória de São Domingos. O texto de hoje se encontra lá em Mateus 14, versículos de 22 até o 36, que diz assim: Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: Vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Irmãos e irmãs, esse mesmo evangelho ele vai aparecer no próximo domingo. Uma vez uma pessoa perguntou aqui no canal por que isso acontecia. Eu vou explicar para vocês. É porque, na verdade, durante a semana nós vemos uma leitura contínua da Bíblia, né? Nós começamos no Evangelho de Marcos, depois vamos para Mateus, depois vamos para Lucas. Cada dia a gente avança versículo a versículo, sendo apenas interrompido quando se tem uma festa, quando se tem uma solenidade, né? Enfim. Em contrapartida, nos domingos, nós temos leituras que são anuais, né? Nós temos o ano A, que é focado em Mateus, o ano B, que é focado em Marcos, e o ano C, que é focado em Lucas. Nós estamos no ano A de Mateus, e nesse domingo o texto vai ser esse. Então, de antemão, na quinta-feira ao meio-dia vai sair o vídeo completo da explicação desse texto, que hoje, por ser dia de semana, eu vou fazer a explicação mais rápida. No domingo eu exponho melhor, tá bom? Então, aqui mostra que o povo tem acabado de comer, ou seja, tem acabado de acontecer a multiplicação dos pães, que nós vimos a reflexão na segunda-feira. E Jesus então manda que os discípulos entrassem na barca. Entenda a barca como também um sinal da igreja. Por isso que eles estão em uma única barca. Jesus mandou para que eles pudessem ir até o outro lado. Entenda que ir para o outro lado da margem também indicava um pouco, ter que arriscar. Porque todo mar tem ondas, tem as suas realidades, e especialmente também o contexto de que naquele tempo o mar era visto como foco do mal, simbologia do mal, dos perigos, enfim. Então, ir para o outro lado, ter que passar por cima do mar, era uma realidade muito delicada, entenda por esse caminho. Só que Jesus, pelo que a gente percebe aqui, Jesus estava lá rezando e a barca passando por agitações. Vamos fazer um pouco para reflexão, Entendendo a barca como a igreja que passa por divisões, por discórdias, por problemas, por ventos contrários, por muitas dificuldades. E parece-nos que Jesus está longe. Mas, de repente, aparece Jesus que está andando sobre o mar. Gente, entenda, o mar que simboliza as forças contrárias, a força do mal, Jesus está andando por cima, mostra que Jesus supera tudo isso. Que Jesus está acima de todo o mal. Jesus vence o mal. E aí, os discípulos, quando vêm, eles estão apavorados. Por quê? Porque, no fundo, existia mais medo do que confiança. Então, quando eles olham para Jesus,
O medo que já está assolando suas vidas, né, a sua alma, fala muito mais alto, ao ponto de que eles acham que Jesus é um fantasma. E aí o que acontece? Eles gritam de medo. Jesus vai exortar, coragem, né? Sou eu, não é para ter medo. E Pedro duvida. Pedro, né? Característica clara de como é que a igreja age diante da situação. Pedro duvida e diz, se é o Senhor mesmo, faz com que eu vá até aí. Pedro meio que tenta Jesus. E Jesus diz, venha. Por que Jesus chama Pedro? Claro, Jesus não precisava se mostrar para ninguém, para confirmar se ele era Deus ou não. Mas é porque, no fundo, o próprio Cristo quer mostrar a Pedro que Pedro tem uma fé fraca. Então, Jesus diz, vem. E aí, quando Pedro começa a ir, Pedro começa então a afundar. Por quê? Porque no fundo, faltava em Pedro a fé. E, amados irmãos e irmãs, só dentro desses elementos que eu trouxe para vocês, eu quero chamar a atenção de algumas realidades. Todas as vezes em que a barca da nossa vida, a barca igreja, a barca da minha família, pode pensar nessas realidades em que nós estamos envoltos, sempre que um vento contrário bate, sempre que a tempestade vem, parece-nos que no fundo, a nossa fé também fica abalada. Tudo isso porque nós temos um péssimo costume de tirar os olhos de Cristo para focar no problema. Tem uma dinâmica que eu já vi acontecendo várias vezes em que alguém pega uma folha em branco, coloca um ponto no meio da folha e começa a perguntar às pessoas: o que você vê? O que você vê? O que você vê? E todas as pessoas costumam descrever esta imagem como um ponto preto. O foco é o ponto. E se esquece que existe uma grande região branca ao redor. Esse é o nosso problema. Ao invés de poder focar em outras realidades, nós focamos nas tempestades, nos ventos contrários, nas dificuldades e esquecemos que mesmo em meio a tudo, eu tenho aquele que é Deus ao meu lado. Eu tenho aquele que é todo-poderoso, que sabe todas as coisas. Quando nós focamos no ponto preto, esquecemos da grande folha branca, nós começaremos a afundar. Mais ou menos o que aconteceu com Pedro. Eu quero te chamar então a atenção para onde você está focando. Está focando no ponto preto ou na folha em branco? Está focando em Deus que está contigo ou na tempestade? Você está focando no Deus que jamais deixará a barca afundar ou você está começando a achar que ela vai afundar agora e que Deus então não está contigo? Alimenta a tua fé. Assim como Deus também disse para Pedro, coragem, não tenhas medo. Também diga isso para você hoje. Coragem, José Lucas, não tenhais medo. A tempestade pode ser muito grande, mas eu sigo um Deus que ele vence todas as forças contrárias. Ele é maior do que as forças da natureza e ele é capaz de, inclusive, andar sobre as águas. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.